Oi, tudo bom? Eu sou Renata Conte, sou fisioterapeuta, quiropraxista, professora especialista em anatomia energética e eu tô aqui participando da terceira edição do CONAT com muita alegria para falar para você sobre os 10 passos simples que melhoram sua postura e produtividade. Eu trabalho com a coluna já tem bastante tempo e é importante a gente cuidar da nossa coluna para que todo o nosso corpo funcione muito melhor. Através da nossa postura, nós influenciamos todo o nosso bem-estar físico, mental, emocional. E é importante saber disso, saber que através da coluna vem todo o comando de funcionamento do nosso corpo. Então é muito importante que ela esteja bem, que ela se mantenha dentro da sua melhor posição, com o seu melhor funcionamento, para que todo o seu organismo possa funcionar da forma mais adequada. Você conhece a sua coluna? Você sabe direitinho do que ela é capaz de te proporcionar? A coluna funcionando bem, você tem um total funcionamento, um pleno funcionamento do seu corpo e fica fácil de você realizar as suas atividades. A partir do momento que você tem qualquer problema na coluna, qualquer desconforto, qualquer incômodo, fica difícil caminhar, fica difícil subir escada, muitas vezes fica difícil permanecer sentado. E se a pessoa trabalha muito tempo sentada, só a pessoa que sente sabe o quanto isso interfere não só no bom humor que ela pode alterar, mas também na produtividade dela durante o trabalho. A nossa coluna, ela tem curvaturas naturais na formação. Estou mostrando aqui para vocês as curvaturas que são congênitas. Nós nascemos com essas curvaturas na coluna. É importante que elas existam para ter uma boa distribuição da carga, do peso, da gravidade, adequadamente no nosso esqueleto, para que tudo se comporte da melhor forma possível e que os ossos e as articulações recebam a carga adequada ao quanto eles suportam. A primeira parte da nossa coluna, as 7 primeiras vértebras são a coluna cervical, é a região relativa ao nosso pescoço. O meio das nossas costas nós temos a coluna torácica ou a coluna dorsal, composta de 12 vértebras que se articulam diretamente com a costela, formando a caixa torácica para a proteção dos órgãos nobres. E a última curvatura, a mais inferior, é a coluna lombar, onde as vértebras são maiores, ela é projetada para suportar maior peso, tem inserções de músculos muito grandes, então é a parte da coluna onde sofre mais carga. Abaixo da coluna lombar, nós temos a região do sacro, que são 5 peças que se fundiram ao longo da evolução, formando o encaixe do nosso quadril. Agora que a gente conheceu a coluna, é importante salientar que a formação completa dela se dá em torno de 16 a 18 anos de idade. Então, até essa idade, alguns de nós já abusamos um pouquinho da coluna, interferindo na formação. Costumo dizer que antigamente, que não existiam as redes sociais, a internet, eram feitas atividades de maior risco na infância, subir em árvore, andar muito de bicicleta, de skate, enfim, carrinho de rolemã. Eram atividades em que proporcionavam quedas, onde já havia interferência na formação das curvaturas da coluna. Nós normalmente carregamos peso de uma forma errada, sentamos de maneira errada, nos exercitamos cada vez menos, falando disso como humanidade, como sociedade. Os estudos cada vez mais comprovam que quanto maior a tecnologia, maior o grau de sedentarismo. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Ao mesmo passo que ele foi feito para o movimento, ele também vai se adaptando para que todas as atividades continuem sendo cumpridas. Então, a gente pode perceber algumas alterações corporais vou dar um exemplo, quando você está sentado por muito tempo, que você consegue começar a sentir a sua perna formigar, o pé doer um pouco. Então, isso já é um indício que você está muito tempo parado naquela posição e que houve aí um pensamento de um nervo, uma diminuição da circulação sanguínea. Então, o corpo ele vai dando sinais, ele vai mandando alguns avisos
do que pode acontecer ou de como nós estamos usando de uma forma inadequada e o quanto ele já está fazendo de compensação para que a gente continue tendo as nossas atividades diárias. Então, uma fraqueza, um formigamento, a dor, de qualquer maneira, são sinais, avisos que o corpo está emitindo. A nossa medula espinhal, ela passa na parte posterior do corpo da vértebra. Então a gente tem na parte da frente da coluna o corpo vertebral, na parte de trás os processos espinhosos, que são as regiões das costas, onde a gente consegue palpar as vértebras, essa é a região posterior das vértebras. Então, entre o corpo da vértebra e o processo espinhoso é que passa a medula espinhal. A medula espinhal, ela é uma extensão do nosso sistema nervoso central. Então, temos o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. A partir do momento que passa pelo forame magno, o osso do crânio, vira a medula espinhal. A medula espinhal, ela vai emitir as raízes nervosas, ou da medula espinhal saem as raízes nervosas, que são os nervos que comandam o funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos músculos, do nosso corpo. A perfeita altura entre as vértebras é o que vai delimitar a saída da raiz nervosa livre para que ela continue a perfeita troca de informações entre o cérebro e a periferia e que tudo ocorra naturalmente. A partir do momento em que o disco intervertebral, que ele funciona como se fosse um amortecedor mesmo entre as vértebras, ele vai sofrendo as cargas do dia a dia, da má postura, do sedentarismo, de carregar peso. É como uma almofada que é nova, ele vai perdendo o gel, vai desidratando, vai desgastando, então vai diminuindo a altura do disco, vai diminuindo a altura das vértebras e vai diminuindo ainda mais o espaço da saída da raiz nervosa. Então isso já por si só é um dos principais fatores de alterações causadas por pinçamento das raízes nervosas. O mapa que eu estou mostrando para vocês agora é um mapa de dermátomos, então ele mostra as áreas do nosso corpo que são reflexas às raízes nervosas. Ele significa aqui que tudo que acomete o funcionamento da nossa cabeça, do nosso pescoço, ombros e nossos membros superiores, os nossos braços, é de responsabilidade da coluna cervical. Tudo que ocorre na parte anterior do nosso corpo e na parte superior do nosso dorso até a linha da cintura é de responsabilidade da coluna torácica, o seu bom funcionamento. O que acomete ou acontece como sintoma, manifestação de um sintoma na parte anterior dos membros inferiores, coxa, perna, pé, é de responsabilidade da coluna lombar, assim como a parte mais inferior das costas. Então, isso também são áreas de inervação da coluna lombar, responsáveis pelos nervos que saem da coluna lombar, o seu funcionamento. E a parte posterior dos membros inferiores, pegando também mais a lateral dos pés, é de responsabilidade das raízes sacrais, que sai da região do sacro, no nosso quadril. Então, esse mapa, ele nos ajuda a entender que pode ser que uma dor na face lateral do braço direito seja um sinal de que algum comprometimento na coluna cervical já está acontecendo. Então, esse mapa ele vai ajudar sempre a direcionar a queixa do paciente, o sintoma que a pessoa está sentindo, com essa análise da relatividade postural, ou seja, se dói o braço, eu vou pensar na coluna cervical. Se dói o tronco, eu vou pensar na coluna dorsal. Se dói os membros inferiores, se for a região anterior principalmente, eu me preocupo com a coluna lombar. Se for a região posterior, com a região do quadril, do sacro, para poder entender aí como está o funcionamento da coluna dessa pessoa e o que está acontecendo, como é que a gente vai poder interferir durante a terapia. Qualquer alteração na estrutura da coluna pode refletir em várias áreas do nosso corpo. Um músculo pode não funcionar tão bem, uma articulação pode ficar comprometida ou até mesmo um órgão deixa de desempenhar bem sua função, como eu já disse anteriormente. Então, uma síndrome do túnel do carpo
Obviamente que tem o excesso do movimento repetitivo, mas também é importante olhar como está o funcionamento da coluna cervical. O que está acontecendo nessa coluna para que esse excesso de posição do punho possa estar provocando uma inflamação, alguma fraqueza da musculatura, alguma falta de uma lubrificação além da posição repetitiva. Então, é esse tipo de avaliação que a gente faz quando a gente conhece melhor o funcionamento da coluna. Então, um outro exemplo, pegar uma hérnia de disco, ela pode estar comprometendo uma hérnia de disco na altura de L4, L5, pode comprometer já a origem do nervo ciático. A pessoa começa a sentir um formigamento, uma sensação diferente na parte anterior lateral da coxa, começa um incômodo na região da coluna que vai irradiando pelo glúteo, pela coxa. Então as pessoas costumam normalmente dizer, isso é nervo ciático. Sim, mas por que o nervo ciático está dando esse sinal? O que está acontecendo? Então, essa análise da coluna e, acima de tudo, cuidar bem da coluna, manter o bom funcionamento da coluna, uma boa postura, faz com que a gente evite que essas coisas aconteçam e contribua para o melhor funcionamento do nosso corpo. Aqui a gente está vendo uma coluna normal, então com um espaço adequado entre as vértebras, com o disco intervertebral funcionando bem com o seu núcleo pulposo, como um amortecedor. Na imagem do lado direito, onde eu estou passando o cursor, aqui a gente já começa a ver uma herniação, então já há uma diminuição do espaço entre as vértebras, então tem uma compressão desse disco intervertebral que vai forçando a sua estrutura gelatinosa para a parte posterior, aqui no caso da imagem, mostrando já o pensamento da raiz nervosa. Então, nessa circunstância, a pessoa já vai começar a sentir dor e ela pode ter tanto formigamento, quanto a perda da força muscular, a diminuição da massa muscular. Isso vai depender de uma série de acontecimentos que podem surgir. A postura corporal, ela reflete o nosso estado interior. Então, quando a gente está num dia legal, que você está super animado, naturalmente você já fica com o tórax mais aberto, com os ombros mais afastados, com vontade de olhar mais à frente. Se a gente está num dia mais entristecido, já fica um pouco mais retraído, com os ombros um pouco mais fechados, olhando um pouco mais para baixo, mostrando um pouco esse isolamento. Então, as cargas emocionais, a forma como a gente se sente, mais os nossos hábitos, eles vão determinar como a nossa postura vai funcionar. Então, se eu estou num momento onde eu estou passando por situações que me trazem um desconforto, muito estresse, e eu não faço um exercício, eu me mantenho sedentário, isso vai fazer com que ainda mais os meus músculos sofram, ainda mais as minhas articulações sofrem, ainda mais os meus órgãos ou as minhas glândulas podem não funcionar de uma forma legal. Isso vai interferir no meu estado de humor e nos meus pensamentos. A partir do momento em que eu entro com uma atividade física, com alguma forma de exercício, eu estou dando um recado para o meu corpo, eu estou mudando a minha postura externa para, de uma forma indireta, também mudar a minha postura interna. Então, a atividade física, a prática de exercícios, ela vai trazer todas essas alterações para o nosso corpo e para a nossa mente, para o nosso estado de espírito. Quanto maiores as responsabilidades assumidas, maiores as chances de cervicalgia, dor no pescoço. Então, quanto mais eu tenho que fazer, mais preocupações eu tenho, mais eu vou me ocupar de pensar no que eu ainda tenho para fazer, vai ter uma carga extra de hormônios circulando no meu corpo, porque eu vou estar num sistema de alerta, isso vai aumentar ainda mais o grau de contração muscular e vai doer o meu pescoço. Quanto mais decepções eu vou carregando na vida, mais eu vou curvando as minhas costas,
mais eu vou interferindo no meu processo respiratório. Isso vai mudando a captação do oxigênio, vai mudando a performance das minhas células. E quanto menos vontade eu tenho de fazer as coisas, maiores as chances de eu ter dor lombar, porque eu quero fazer nada, ficar largado no sofá, deitado na cama, deixando os músculos ainda mais molinhos. Como eu disse no início da nossa palestra, a coluna lombar ela recebe os maiores músculos, justamente porque é a coluna que recebe a maior carga. Então, essa vontade de não fazer nada afeta diretamente a coluna lombar, além de agredir muito a parte muscular. A gente tem um músculo chamado ilio-psoas, ele é considerado o músculo da alma, ele fica bem nessa parte lombar, pegando a coluna lombar e um pedacinho da coluna torácica. Ele é um dos músculos que mais sofre com as nossas cargas emocionais. Então é importante a gente considerar o quanto isso tudo vai influenciar na nossa produtividade, na nossa vida diária, de como a gente lida com todas as coisas que acontecem. Então, quanto mais atenção a gente der à nossa postura e mais fazermos algo para corrigi-la, mais a gente vai se ajudar a sentir melhor, porque já está comprovado o quanto a atividade física libera endorfina, serotoninas, encefalinas, então ajuda a diminuir a dor, ajuda a melhorar o estado de humor, ajuda a gente a encontrar formas diferentes de lidar com a nossa rotina, trazendo muito mais atividade. E entender que, por menor que seja a alteração que a gente faça no nosso hábito, no nosso dia a dia, isso vai refletir numa alteração da nossa postura. Então, alguma alteração da postura com alguma atividade física, isso vai trazer um melhor funcionamento corporal, porque ela vai se posicionar melhor, os músculos vão estar mais fortes, as vértebras elas vão estar mais alinhadas, os discos intervertebrais eles vão estar sem sofrer tanto impacto. Isso vai trazer um melhor funcionamento dos nossos músculos, dos nossos órgãos, das glândulas. Inevitavelmente isso vai refletir num bom humor. Bom humor traz bons pensamentos fazem a gente esquecer das coisas ruins, enfim, tudo ligando uma coisa à outra relativa a um melhor funcionamento. Então, por mais que a gente tenha muitas vezes preguiça de iniciar alguma coisa, é importante que a gente faça algo para poder modificar a nossa postura externa e a nossa postura interna. Então, eu vou mostrar para vocês 10 passos simples que a gente pode fazer para cuidar da nossa postura no nosso dia a dia e para melhorar aí a nossa produtividade. O primeiro passo é espreguiçar sempre de manhã quando acordar. Não precisa nem se abrir o olho a primeira coisa que se faz, e sim espreguiçar. É uma mensagem que você está mandando para os seus músculos de bom dia, vamos acordar, temos trabalho a fazer. Muitas pessoas tocam o despertador, levantam correndo, isso agride muito a coluna, isso agride muito os músculos e as articulações. É muito importante espreguiçar ao acordar para dar essa mensagem para o seu corpo de que é necessário que todos aqueçam para um melhor funcionamento. A imagem do gatinho, para quem tem gato, sabe o quanto eles se espreguiçam cada vez que eles levantam e o quanto isso traz flexibilidade e mobilidade para o corpo. O segundo passo é mudar de posição ao longo do dia. Vícios de postura, maus hábitos, sentar sempre do mesmo jeito, do mesmo lugar, cruzando a mesma perna. Isso traz muitas compensações posturais, isso traz muitos desequilíbrios musculares, isso afeta muito a nossa estrutura óssea, a nossa estrutura articular. Então é muito importante mudar de posição ao longo do dia para colaborar com o posicionamento articular e também com o funcionamento circulatório. Caminhar corretamente, então é importante que você coloque primeiro o calcanhar e depois as pontas dos pés para poder dar o passo, e isso muda toda a distribuição de carga nas articulações superiores ao tornozelo. Então é muito importante também prestar atenção no tipo de pisada que você tem. Hoje em dia existem vários tênis que são vendidos para
consertar a pisada, se pisa mais para dentro, se pisa mais para fora. Então a pessoa, ela tem uma pisada mais pronada, mais supinada. Então quando a gente pisa com o pé um pouco mais para dentro é chamada de pronada. Quando pisa com o pé um pouco mais para fora é chamada de supinada. O ideal é que seja neutra, que a gente não gaste mais nem a parte de dentro, nem a parte de fora do sapato. Se você pegar um sapato mais antigo, você vai ver que tem uma diferença entre a parte interna e externa. É muito comum que isso aconteça com as pessoas, mostrando que não estamos distribuindo o peso da forma correta. Então é importante a gente caminhar corretamente, com calçado adequado, isso também vale a pena dizer, porque senão você pode sobrecarregar suas articulações e provocar dor e inflamação. Então, além do calçado correto, caminhar da forma que você coloque primeiro o calcanhar, depois as pontas dos pés e vá fazendo a sua passada de uma maneira rítmica, prestando bastante atenção na pisada. Se for necessário, tem uns tênis que podem corrigir essa pisada. O quarto passo é quando eu estiver sentado, cuida do seu quadril. Então é importante que as costas estejam bem posicionadas na cadeira, que você sinta os ossinhos do quadril quando estiver sentado. Se for necessário, se você for uma pessoa menor, mais baixa, colocar um apoio nos pés. Não pode ficar sentado muito tempo num banquinho que não tem encosto. Também não é aconselhável que você traga o seu corpo para frente da cadeira, para inclinar o tronco para frente, para dar um alívio. A parte onde você precisar de mesa de apoio é a mesma orientação. Prestar atenção no apoio dos pés, não trazer toda a carga do seu corpo à frente. É muito comum ao longo do dia já estar sentado em cima do sacro. Então, no começo do dia sente bem os ossinhos do quadril, no final do dia já está quase sentado em cima da coluna lombar. E isso é um veneno tanto para o quadril quanto para a coluna lombar. Então é importante, isso já pode associar uns primeiros passos. Começou a perceber que está sentado errado, levanta, muda a posição, vai beber uma água, hidratar o corpo sempre é bom, os discos intervertebrais e 70% de você agradecem. Então é muito importante prestar atenção nesses pequenos cuidados do dia a dia que já fazem toda a diferença. Contrair os músculos abdominais é um passo fundamental para que a gente preserve a saúde da nossa coluna lombar. Então, enquanto estiver sentado, enquanto estiver em pé, carregando peso, fazendo uma atividade, vai fazer um projeto, vai lavar uma louça, vai desenhar algo na lousa, vai fazer uma massagem, é muito importante contrair os músculos abdominais para manter a integridade da coluna lombar, para não sobrecarregar o funcionamento da coluna lombar. Eu brinco muito com os meus alunos de quiropraxia que o mantra do quiropraxista é contrai abdômen, para que a gente possa trabalhar bem, para que a gente possa manter a saúde da nossa coluna quando a gente está cuidando de outras pessoas. Então esse é um passo simples que dá para você fazer no seu dia a dia, independente de você trabalhar em pé, trabalhar sentado, qualquer atividade que você estiver realizando, se você manter a atenção na musculatura abdominal, você vai lembrar de contrair e ajudar a preservar a saúde da sua coluna. Importante também manter os ombros longe do pescoço. Com o estresse do dia a dia, ou dependendo da posição e principalmente com as novas tecnologias, nós podemos fazer muito facilmente um tensionamento dos ombros. Então é importante manter os ombros longe do pescoço. Às vezes você andando na rua, vê na vitrine como você está inclinado e você se conserta. Então trazer isso para o dia a dia, essa percepção de como o nosso corpo está indo, já é um passo que ajuda muito a manter a saúde da nossa coluna. Então fazer alongamento simples com o pescoço, mas se você conseguir lembrar de manter os ombros longe do pescoço, já vai ajudar muito. Respire é o sétimo passo. Então respirar de uma forma tranquila, puxando o ar pelo nariz, pondo a barriga para fora. Na hora de soltar, tanto faz, soltar pelo nariz, pela boca, pondo a barriga para dentro, usando o diafragma, que é o músculo da respiração. A gente usa bem esse músculo quando a gente faz esse movimento do ar entrar e a barriga sair,
do ar sair, a barriga entrar. Isso faz com que a gente ajude o sangue, a linfa a circular de uma forma melhor pelo nosso corpo, proporciona melhores trocas gasosas, proporciona um melhor funcionamento do músculo da respiração, também trazendo um melhor funcionamento da caixa torácica, das costelas. O diafragma ele também se prende na coluna lombar, então a partir do momento que a gente cuida do nosso diafragma, respirando com ele, dando uma atenção para essa respiração, você também está cuidando da coluna lombar. Além do que, a respiração, como muitos dos meus colegas vão dizer aqui no CONAT, é um dos mecanismos para alinhar o corpo, a mente, o espírito, trazer um equilíbrio físico, mental, emocional. Então, a gente pode associar esses conceitos para também ajudar a cuidar da nossa coluna. O 8º passo é o alongamento. O alongamento é a ferramenta principal que traz a saúde muscular. É muito importante que a gente se alongue, por isso que o primeiro passo é o espreguiçar. Então é importante demais que isso aconteça, para que você possa trazer uma lubrificação articular, para que possa ocorrer uma boa hidratação muscular. Existem várias formas de alongamento simples. Se você tem muito encurtamento, não é para fazer alongamento para se machucar, é devagar, em doses homeopáticas. A gente vai conquistando o alongamento à medida que a gente vai realizando, e isso por si só já traz a saúde muscular, já traz a saúde articular, já faz com que a sua coluna funcione melhor. O 9º passo, ativar a circulação. Nós já comentamos sobre mudar de posição, de você caminhar, respirar, o quanto é importante para ativar a circulação, mas muitas vezes não é só isso que basta. Então tem aqui um exemplo de um exercício simples de que você pode ficar na frente de uma cadeira e elevar as pontas dos pés, elevar o calcanhar, né? Ficar nas pontas dos pés, subindo e descendo só o peso do seu corpo. Você pode começar com apoio na cadeira, pode começar segurando com as 2 mãos, depois você vai segurando com uma mão só, até você não segurar com nenhuma das mãos e poder aí ativar a parte circulatória do seu corpo, fazendo um exercício simples. Se não quiser fazer na cadeira, pode fazer na parede. Se não quiser fazer dessa forma, pode fazer no banho, pode fazer enquanto está esperando o Uber chegar, enquanto está esperando o metrô ou no ponto de ônibus. São formas de você ativar a sua circulação de uma maneira consciente para proporcionar um melhor resultado. E o 10º passo desses 10 passos simples para mudar a sua postura e a sua produtividade, eu sugiro que você faça a prancha. A prancha é um exercício que fortalece todo o nosso corpo, principalmente a parte abdominal, ajudando no fortalecimento da coluna vertebral. A prancha inicialmente é feita de 4 apoios. A partir do momento que você vai se sentindo melhor, vai ficando muito fácil fazer nos 4 apoios, você eleva um dos braços, com o passar do tempo pode elevar uma das pernas, elevar um dos braços e uma das pernas. Isso, à medida que você vai se sentindo cada vez mais capaz, você pode ir melhorando os seus exercícios. Além desses 10 passos, é importante dizer que se tiver disciplina e dedicação, hoje nós temos muitas ferramentas nas redes sociais que nos ajudam a fazer exercícios simples, atividades simples para a manutenção da nossa saúde. Eu espero que isso seja só um pouquinho de uma informação que aguce a sua curiosidade para saber o quanto vale a pena mudar os hábitos. Praticar esses exercícios simples que eu estou propondo aqui para você vai trazer bastante diferença no seu dia a dia, no seu funcionamento corporal. Acho importante que você pelo menos experimente. Fazer massagem regularmente é um conselho que sempre é bom dizer, além de ser uma delícia, ajuda a remover as toxinas, a eliminar processos inflamatórios, a aumentar a lubrificação articular e muscular. As técnicas como a quiropraxia, o RPG, pilates, shiatsu, acupuntura, são técnicas que ajudam muito a eliminar a dor, a inflamação, a trazer essa mensagem corporal do quanto
a posição articular, o tônus da musculatura vão mudar com a realização dessas técnicas. Eu sei que não é de uma hora para outra que a gente adquire esses novos hábitos, não é da noite para o dia, mas é importante cada dia fazer um pouco, não desanimar. Se todo dia fizer um pouquinho, isso vai virando um hábito, você vai até sentir falta quando não fizer. Mas é muito importante lembrar que por menor que seja a atitude ou por menor que seja o exercício que se faça naquele dia já vai ter alteração no seu corpo. Naquele dia você já vai colher o benefício. O importante é prestar atenção nessas alterações para que isso sirva de motivação, para que possa continuar a prática de exercícios. Lembre-se que a postura corporal, ela vai refletir o estado interior. Então, se você está num dia que você não está muito legal, tenta, experimenta mudar a sua postura. Se olha no espelho, vê como o seu corpo está. Faz o movimento inverso. Se você está com a cara feia e com o ombro fechado, abre um pouco mais a testa, faz um leve sorriso, coloca os ombros para trás, mais abertos. Vê qual é a sensação que você tem quando você muda essa postura, até mesmo olhando no espelho. Faça você mesmo. A prática diária é que vai virar o hábito, como eu já disse antes, e você vai perceber cada vez mais que essas novas posturas, essas novas atitudes posturais, elas vão refletir em atitudes diferentes no comportamento, no pensamento e nas sensações que você vai ter ao longo do dia. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua atenção, agradeço muito aos organizadores do CONAT por mais um ano juntos, pelo convite, pela participação. Tenho certeza que todas as pessoas que participam desse congresso só têm a ganhar com ótimas informações e boas fontes de conhecimento. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos no meu site www.renataconte.com.br. Tem o Facebook, o Instagram, o canal no YouTube, Renata Conte Pereira. Lá no meu site eu tenho alguns textos falando sobre a coluna, alguns textos falando sobre o nervo ciático, falando sobre o ilho-psoas, esse músculo que eu comentei com vocês, que é o músculo da alma ao longo da apresentação. Dá uma olhadinha lá no site que tem bastante coisa interessante, além dos textos que eu falo também da medicina chinesa, que eu sou apaixonada. Mas, encerrando aqui a minha participação, mais uma vez agradecendo pelos organizadores do CONAT o convite e a você que dedicou a sua companhia e a sua atenção. Muito obrigada e até a próxima!